Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quantos aqui ainda têm força para dar glória a Deus? Pouca gente, né? Quantos aqui ainda têm força para dar glória a Deus? Amém. Quantos aqui ainda encontram motivos para dizer aleluia? Aleluia. Graças a Deus, queridos. Graças a Deus, amados, graças a Deus que nos concede a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqueles que trouxeram o referencial da Bíblia Sagrada, abra comigo a vossa Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 25, nós iremos ler a partir do versículo 1 ao versículo de número 13. Mateus capítulo 25, versículo 1 ao versículo de número 13. Enquanto os irmãos localizam o texto, quero nesta oportunidade ser grato a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui pela primeira vez nesta congregação, conhecendo mais uma partícula do povo de Deus que vai morar no céu. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida do pastor Elias, sua esposa, toda a sua família de forma geral, e louvando a Deus pela vida do pastor Elias. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros que militam ombro a ombro com o pastor Elias e a todos os irmãos, a todas as irmãs que aqui se encontram presentes neste culto. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Nós congregamos ali no setor 3 com o pastor Adelino Miguel, na congregação de Vila Bancária. O mesmo mandou a paz do Senhor para o pastor Elias e para toda a igreja. Quantos aqui recebem a paz do Senhor do meu pastor? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Quantos encontraram o texto da palavra? Diga amém. Amém. Está escrito assim na versão que tenho em mãos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que falte a nós e a vós, ide antes aos que vende e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Diga glória a Deus. Assentai-vos dando glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, em Mateus capítulo 24, nós vemos
que Jesus estava dentro do templo de Jerusalém. Quando Jesus estava dentro do templo de Jerusalém, ele começa agora a sair do templo de Jerusalém. E após a sua saída do templo de Jerusalém, os seus discípulos, ele começa a olhar para o Mestre e começa a dizer: Mestre, nos acompanha. E Jesus, ele começa a acompanhar os seus discípulos, e os seus discípulos começam agora a mostrar a estrutura do templo, começa a mostrar a beleza do templo, começa a mostrar a construção do templo. E Jesus, ele começa a ver cada detalhe do templo, porque os seus discípulos começam a mostrar cada parte do templo, cada detalhe do templo de Jerusalém. Templo este que fora construído por Herodes o Grande, mas nesse tempo, o templo de Jerusalém não estava totalmente construído. E Jesus, ele começa agora a ver, Jesus, ele começa agora a vislumbrar com os seus olhos a beleza do templo, a construção do templo, que Herodes o Grande, juntamente com a sua comitiva, começa a fazer em Jerusalém. E quando Jesus, ele começa a ver a beleza do templo que estava agora sendo direcionado pelos seus discípulos a ver, ele começa a olhar para os seus discípulos e começa agora a desmontar, a desconstruir uma mentalidade que os seus discípulos estavam tendo. Porque o que acontece? Herodes, ele começa a construir este templo para ganhar a simpatia dos judeus, para que os judeus não viessem se levantar contra ele e viessem olhar para ele e dizer da seguinte maneira: Herodes é um grande governador dentro desta província. Herodes é um bom governador dentro da cidade de Jerusalém. Herodes, ele está trazendo para nós um benefício muito grande dentro da cidade de Jerusalém. Então ele começa agora a trazer esta mentalidade e começa agora a desconstruir esta mentalidade dos judeus. Quando no versículo de número 2 do capítulo 24 de Mateus, ele começa a dizer: está vendo tudo isto que vocês estão me mostrando? Eu, porém, vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando Jesus, ele começa a falar isto para os seus discípulos começam agora a ficar pasmados com aquelas palavras que Jesus estava falando. Porque Herodes, ele durou muitos anos, alguns anos, para construir aquele templo. E Jesus, ele começa agora a proferir esta palavra e a dizer que não ficaria ali pedra sobre pedra que não seria derribada. Em outra ocasião, Jesus, ele disse: eu tenho o poder de destruir esse templo e ao terceiro dia eu mesmo reconstruir esse templo. E os seus discípulos pensavam que Jesus estava falando do templo físico de Jerusalém, quando na verdade Jesus estava falando dele, que iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar, iria trazer salvação para todos aqueles que crescem e acreditassem nele. Então Jesus, ele começa agora, ao falar esta palavra, a utilizar esta palavra, e começa os seus discípulos agora a pensar: como é que pode acontecer isto? E ele começa agora a fazer uma pergunta ao mestre e a dizer: Senhor, diz-nos quando acontecerão estas coisas. Que coisas? Isto que Jesus estava falando acerca da destruição do templo de Jerusalém. Então eles começam a dizer: quando vai acontecer estas coisas que o Senhor está falando? Então Jesus, ele começa a ouvir os seus discípulos falar, a ouvir os seus discípulos verbalizar aquela pergunta para ele.
E ele começa a dizer pela segunda vez, diz-nos quando vai acontecer essas coisas, e segundo, os sinais que irão acontecer quando o Senhor vier buscar a sua igreja aqui na face da terra. Então eles começam a fazer esta pergunta, em primeiro lugar, porque eles queriam saber quando iria acontecer a destruição do templo de Jerusalém. Esta profecia que Jesus falou vai se cumprir nos anos 70, quando Tito Vespasiano invade o templo de Jerusalém e destrói o templo de Jerusalém. Em segundo lugar, eles queriam saber os sinais que iriam acontecer quando Jesus estivesse próximo para vir buscar a sua igreja aqui na face da terra. Então Jesus ele dá uma lista de sinais para os seus discípulos naquele exato momento, que é conhecido no campo da escatologia como sinais naturais, sinais políticos, sinais religiosos, sinais proféticos, sinais espirituais. E Jesus ele vai começando a dar uma lista de sinais que já estão acontecendo e que vem acontecendo a cada momento, a cada minuto, a cada segundo aqui na face da terra. Jesus ele começa a dizer que não iria ficar pedra sobre pedra, que não iria ser derribada. E ele começa a dizer, haverá rumores de guerra, haverá guerra em todos os lugares, mas isto é mister que tudo isto aconteça. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. E Jesus começa a dar uma lista de sinais para os seus discípulos e começa a dizer, quando isto estiver acontecendo, é sinal que eu estou perto para vir buscar a minha igreja na face da terra. E Jesus ele começa a dar essa lista de sinais, e os seus discípulos começam a ouvir a mensagem que Jesus estava pregando, a mensagem que Jesus estava verbalizando naquele exato momento para os seus discípulos daquela época. E além de Jesus ele dar esta lista de sinais, Jesus agora no capítulo 25, ele vai proferir uma parábola para os seus discípulos, dizendo que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E ele começa agora a verbalizar esta parábola para os seus discípulos, e logo eles começam a entender o significado daquela parábola que Jesus estava verbalizando para ele naquele exato momento. A princípio, quando nós lemos esse texto, logo nós começamos a perceber e até mesmo a aplicar esse texto como sendo a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, representada nestas 10 virgens, quando na verdade, quando Jesus ele profere esta parábola, Jesus está proferindo esta parábola para os judeus. Se ele viesse proferir esta parábola para nós que somos brasileiros, nós a princípios não iríamos entender. Por quê? Porque Jesus ele utiliza uma linguagem judaica para os seus discípulos entenderem o que ele estava verbalizando naquele exato momento. Então ele começa a utilizar aquilo, a cerimônia do casamento judaico, para que eles viessem entender aquele propósito específico de Deus para a sua vida. E Jesus ele começa agora a verbalizar e a dizer que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saem ao encontro do noivo, saem ao encontro do esposo. Ora, vale a pena ressaltar que quando acontecia uma cerimônia de casamento lá na Judeia, lá para o povo hebreu, em primeiro instante, em primeiro momento, o casamento judaico acontecia da seguinte maneira: quando o rapaz ele desejava se casar com uma moça, ele chegava até o pai da moça e começava agora, juntamente com seu pai, chegando na casa do pai da moça, ele começava a dizer: eu quero namorar a sua filha.
eu quero noivar a sua filha, eu quero me casar com a sua filha. E o pai da moça, ele começava a exigir o dote de casamento. Isto mesmo, ele começava a exigir o dote de casamento. E qual era o significado deste dote de casamento? O dote de casamento era um valor muito caro, era um valor muito caro, que a pessoa que não tinha condição de pagar, não tinha possibilidade nenhuma de casar com a filha daquele rapaz, daquele homem que ele desejava casar. Basta tão somente nós analisarmos em Gênesis capítulo 29, que nós iremos entender o valor deste dote de casamento. Jacó, ele pagou o dote de casamento pela sua esposa, e o dote de casamento de Jacó pela sua esposa foi um período de 7 anos de trabalho. Após 7 anos de trabalho, Jacó, ele pagando o dote de casamento para se casar com a sua esposa. Logo, existia uma lei naquela terra, aonde dizia da seguinte maneira: aqui a primeira pessoa a se casar é a filha mais velha. Então ele se casa com Lia, e ele trabalha mais 7 anos para casar com Raquel. Então ele começa a passar um período de 7 anos trabalhando duramente, todos os dias. Ele acordava cedo para trabalhar, para pagar o dote de casamento pela sua esposa chamada Raquel. Só para os irmãos terem uma pálida ideia de quanto valia o dote de casamento para os judeus naquele exato momento. Então ele pagava o dote de casamento, e ele assinava o contrato de casamento, que era conhecido como manuá, o ketubá. Então ele, assinando o contrato de casamento, praticamente a moça já se tornava sua esposa. Mas só que ele não podia ter relacionamento com a sua esposa, mas era o dote pagado, e o contrato assinado. Já se dizia: agora a minha filha pode ser sua. Então ele começa agora a assinar o dote de casamento, e ele começava a ir para a casa do seu pai, e começava a trabalhar, começava a preparar uma casa para sua esposa. E preparando a casa para sua esposa, depois de um período de alguns anos, ele voltava para a casa da sua esposa, para ir buscar a sua esposa para a cerimônia de casamento. Então, quando nós observamos esse texto, nós percebemos também que Jesus, ele falando, sendo um judeu fino naquele tempo, ele começa a verbalizar em João capítulo de número 14, versículo de número 1 ao versículo de número 3, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele começa a utilizar aqui uma linguagem de casamento, ou de uma cerimônia de casamento naquele tempo, naquela época. Então Jesus, ele começa agora a falar acerca das damas de honra, aonde o esposo, quando ia ao encontro da sua esposa, ele enviava 10 damas de honra para cuidar da esposa, para cuidar da noiva, para começar a cuidar daquela moça. Então aquela moça, ela era cuidada pelas damas de honra. Então ele ia ao encontro da moça, ele ia ao encontro da sua noiva, juntamente com as 10 moços, e aquelas 10 virgens, aquelas 10 damas de honra, seguia em direção para a casa da noiva, e preparava a noiva, cuidava da noiva, preparava a noiva para o encontro do noivo. E Jesus, ele começa a utilizar essa linguagem, começa a dizer que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que têm as suas lamparinas
suas mãos. E ele começa a dizer que estas 10 virgens, ela tendo as suas lamparinas nas mãos, ela sai ao encontro do noivo, ela sai ao encontro do esposo juntamente com a noiva. Ora, quando nós observamos dentro desse texto, nós percebemos que dentro desse texto aqui, quando a noiva sai ao encontro do noivo, aquelas 10 virgens, ela tinha apenas uma diferença de 5 prudentes e 5 imprudentes. E qual era a diferença dessas 10 virgens, das 5 prudentes e das 5 imprudentes? Por quê? Porque se nós observarmos o texto bíblico, nós iremos perceber que existia apenas uma diferença. E qual era a diferença, pregador? A diferença está no azeite, porque 5 eram virgens e 5 também eram virgens. 5 vestia-se de branco e 5 também se vestia de branco. 5 tinha tocha na mão e 5 também tinha tocha na mão. 5 estava indo ao encontro do noivo e os outros 5 estavam indo ao encontro do noivo. 5 cochilou e 5 também cochilou. 5 dormiu e 5 também dormiu. Mas a diferença está no azeite daquelas virgens. Ou seja, a igreja tem que estar preparada, a igreja tem que estar prontificada, porque a partir do momento que a igreja está preparada, a partir do momento que a igreja está purificada diante da presença de Deus, quando o noivo bradar, a única coisa que vai fazer a diferença é o azeite que está dentro de mim, é o azeite que está dentro de você, é o azeite que está dentro de nós. Tem azeite na minha vida, tem azeite na sua vida, então se prepara, porque o noivo brevemente vai vir buscar a sua noiva. O texto diz que elas estavam preparadas, saíram ao encontro do noivo, e saindo ao encontro do noivo, elas cochilaram. As imprudentes pensavam consigo dizendo: quando o noivo vier, até o noivo chegar à minha presença, esse azeite que eu tenho aqui já está de suficiente até o encontro do noivo. Mas as prudentes olharam para si e disse: é melhor levar comigo azeite de reserva. É melhor eu trazer comigo azeite de reserva. É melhor eu trazer comigo azeite de reserva. E foi isso exatamente que elas fizeram. Elas pegaram e trazeram consigo azeite de reserva. Azeite de reserva. Azeite de reserva. Porque elas chegaram diante do noivo, começaram a se preparar. Elas chegaram diante do noivo, já estavam preparadas. Mas quando o noivo chegou diante delas, que ela ouviu o grito dizendo: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Aquelas que estavam preparadas com azeite de reserva, elas começaram a acender as suas lamparinas. E as outras que não tinham azeite de reserva, começaram a dizer: dai-nos do vosso azeite. E as outras começaram a dizer: não seja caso que falte a nós e a vós, e diante ao que vende e comprai o azeite. Tem gente que não tem mais azeite de reserva na sua vida. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, nós percebemos ali a voz de Deus bradando para Samuel e dizendo: Samuel, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado para que ele reine em Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita. Ora, era de costume um profeta, quando chegava dentro de uma cidade em Jerusalém, ou em qualquer cidade naquele tempo, ele trazer consigo um vaso de azeite.
Mas o texto diz: enche o teu vaso de azeite. Ele não diz: completa o teu vaso de azeite. Ele diz: enche o teu vaso de azeite. Isto implica dizer que o vaso de azeite de Samuel estava vazio. Como é que está o teu vaso nessa noite? Como é que está a botija de azeite sobre a tua vida nessa noite? Como é que está a lamparina que está acesa sobre a tua vida nessa noite? Você está trazendo consigo azeite de reserva, ou está esquecido do azeite de Deus sobre a sua vida nessa noite? O Espírito Santo de Deus, Ele me trouxe aqui nessa oportunidade, e Ele está dizendo nessa noite: tem que trazer azeite de reserva para receber a unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. Tem que ter azeite de reserva. Tem que ter azeite de reserva dentro da tua casa. Tem que ter azeite de reserva dentro da tua família. Tem que ter azeite de reserva dentro da tua parentela. Tem que ter azeite de reserva dentro do teu filho. Se você está orando a Deus e dizendo para Deus: Deus salva, Deus liberta, Deus transforma, Deus está dizendo: desce na casa e começa a buscar azeite de reserva. Quando você se prontificar a buscar azeite de reserva, Deus vai encher a tua vida, e através da tua vida, Deus vai libertar, Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai transformar, porque você tem azeite de reserva nessa noite. Aquelas imprudentes não tinham azeite de reserva. Quando o noivo chegou, elas começaram a procurar quem vendia o azeite. E diz o texto sagrado que elas, pegando o azeite, quando foi ao encontro do esposo, as portas já estavam fechadas. E sabe qual foi a resposta de Jesus para aquelas imprudentes? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nesta noite, nós temos uma lamparina. Nesta noite, nós temos uma tocha. Mas nós devemos reparar a nossa lamparina. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando nessa noite? Começa a pegar a sua lamparina. Começa a limpar o pavio da lamparina. E começa a dizer: Senhor, dai-me mais azeite. Dai-me mais da tua graça. Dai-me mais do teu Espírito Santo. Dai-me mais da tua glória. Começa a pedir a Deus, para Deus começar a encher a sua vida de azeite nessa noite. Porque naquele exato momento, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, você tem que já estar preparado, para que quando Jesus vir, você está com azeite de reserva na sua vida. Porque quando chegar naquele exato momento, não adianta você dizer: Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, eu cantei no teu nome. Senhor, mas eu preguei. Senhor, mas eu evangelizei. Qual foi a resposta de Jesus? Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Você sabe o que significa isto? Mas pregador, Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele tem os seus atributos, ele sabe de todas as coisas. Por que Jesus, ele falou: eu não vos conheço? Por quê?
se Ele sabe de todas as coisas? Jesus, ele está utilizando aqui um hebraísmo. Ou seja, quando Jesus ele fala, eu não vos conheço, Jesus ele estava usando o hebraísmo do Antigo Testamento, do período veterotestamentário, quando o texto sagrado diz que Adão conheceu a sua esposa, Abraão conheceu a sua esposa, Isaac conheceu a sua esposa, Jacó conheceu a sua esposa, e assim por diante. Ou seja, conhecer dentro desse texto fala de um relacionamento conjugal, de um marido para com a sua esposa, de um esposo para com a sua esposa. Ou seja, isto aqui fala sobre intimidade com Deus. Ou seja, quando Jesus ele fala, eu não vos conheço, Jesus está dizendo, eu nunca tive intimidade com você. Eu nunca tive comunhão com você. Eu nunca me intimidei com você. Eu nunca tive um particular com você. Mas Senhor, eu profetizei, eu não te conheço. Você nunca teve uma intimidade íntima, verdadeira comigo. Mas Senhor, eu cantei, eu não te conheço. Você nunca teve uma intimidade comigo. Eu não vos conheço. Será que nessa noite Jesus ele pode olhar para você e dizer para você, eu te conheço, filho, eu te conheço, filha, eu te conheço, filho, eu te conheço, filha, eu te conheço, filho. Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Existem pessoas que adentrou por essas portas dizendo, Deus, eu vou chutar tudo. Deus, eu vou desistir no meio do caminho. Deus, eu vou parar no meio do caminho. Eu vou desanimar, eu vou retroceder. Deus está dizendo para você nessa noite, é tempo de preparação, é tempo de buscar mais a Deus, é tempo de consagrar mais a Deus, é tempo de jejuar mais a Deus, é tempo de buscar mais a presença de Deus. Começa a buscar a Deus, começa a jejuar a Deus, que Deus vai fazer algo extraordinário sobre a sua vida. Levante a sua mão, feche os seus olhos aonde você estiver. O Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite. Eu quero ter mais intimidade com você. Eu quero ter mais aproximação contigo. Faz quanto tempo que você não tem mais aquela intimidade gostosa que você tinha com Deus? Faz quanto tempo que você não dobra os seus joelhos e começa a dizer para Deus, Deus, eu quero mais da tua presença. Você se lembra daquele tempo que você orava, jejuava, consagrava diante de Deus e agora você não faz mais isso? Jesus está dizendo, eu quero te conhecer no íntimo, no lugar secreto. Começa a orar, começa a buscar, começa a jejuar, começa a consagrar, começa a buscar a Deus, que Deus vai fazer algo extraordinário sobre a tua vida nessa noite. Começa a orar, começa a clamar, começa a buscar, que antes que aconteça o arrebatamento da igreja, Jesus vai entrar com salvação dentro da tua casa, Jesus vai entrar com salvação no meio da tua família, Jesus vai entrar com salvação dentro da tua parentela, dentro da tua casa. Levante a mão que eu quero profetizar. Dentro da tua casa não vai ter meretriz, dentro da tua casa não vai ter traficante, dentro da tua casa não vai ter alcoólatra, dentro da tua casa não vai ter funkeiro, dentro da tua casa não vai ter regueiro, dentro da tua casa vai ter pastor, dentro da tua casa vai ter evangelista, dentro da tua casa vai ter pregador, dentro da tua casa vai ter presbítero, dentro da tua casa vai ter diácono, dentro da tua casa Deus vai entrar com libertação para te dar vitória, Deus vai entrar com transformação para te dar vitória. Só quem acredita nesta palavra, abre a tua boca, desata o nó da garganta e dá glória ao nome do Senhor, porque Deus está salvando dentro da tua casa. Se coloca de pé adorando o nome do Senhor Jesus. Glória.
Tem alguém em nosso meio que ainda não é crente, que ainda não é cristão, ou que está afastado dos caminhos do Senhor? Levante a sua mão assim que eu quero conhecer você. Tem alguém em nosso meio? Não tem? Eu quero que você feche os seus olhos aonde você estiver agora. Nós iremos orar ao Senhor. E com certeza absoluta, você que veio aqui nessa noite, possivelmente pensando em desistir, pensando em parar, até mesmo devido à situação que nós estamos vivendo, muitas pessoas que desistiram no meio do caminho, existem muitas pessoas que pararam no meio do caminho, existem muitas pessoas que retrocederam no meio do caminho, que possivelmente você conhece, e você diz: Senhor, só a tua graça, só a tua misericórdia, vai lá e transforma a vida dele, vai lá e transforma a vida dela. E naquele dia que você fez esta oração a Deus, Deus ouviu a tua oração. E Deus está bradando dos céus nessa noite. E está dizendo para a crente que adentrou por essas portas, que nesta noite, nesta oportunidade, Ele vai fazer algo extraordinário sobre a tua vida. Deus está concedendo azeite sobre a tua lamparina nessa noite. Você talvez, possivelmente está aqui já com a sua lamparina quase apagando, quase ofuscando. E você está dizendo: Deus, essa noite derrama da teu azeite sobre a minha vida. E Deus está dizendo para você nessa noite: tem azeite de Deus para a tua vida nessa noite. Você vai estar aceso no trabalho. Você vai estar aceso na escola. Você vai estar aceso na faculdade. Você vai estar aceso na tua casa, na tua rua. Você vai estar aceso. Satanás não vai querer, não vai até mesmo apagar esse azeite, esse fogo que está aceso sobre a tua vida. O inimigo está tentando de todas as formas apagar esse fogo do Espírito Santo de Deus. Mas Deus está dizendo: tem azeite para você nessa noite. 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 O adversário não vai apagar o fogo do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, porque tem azeite de Deus para você nessa noite. Oracante, oramaia, suricante, oramahas. Tem azeite de Deus para você nessa noite, meu irmão. Tem azeite de Deus para você nessa noite, minha irmã. Tem azeite de Deus para a sua casa nessa noite. Você vai sair daqui acendendo pelo Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Tem azeite de Deus. Tem azeite de Deus. Tem azeite de Deus. O fogo do Espírito Santo de Deus não vai apagar sobre a tua vida, porque tem azeite de Deus essa noite. Tem azeite de Deus essa noite. Tem azeite de Deus essa noite. Só quem quer receber o azeite do Espírito Santo de Deus, só quem quer receber o azeite do Espírito Santo de Deus, comece a adorar a Deus aonde você estiver agora. Comece a glorificar a Deus aonde você estiver agora. Tem azeite de Deus para a tua vida. Tem azeite de Deus para a tua casa. Tem azeite de Deus para a tua família. Tem azeite de Deus. Talvez o fogo esteja já se apagando, mas Deus está dizendo: tem azeite para você. 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 Nessa noite você vai sair daqui mais crente. Nessa noite você vai sair daqui mais cheio. Nessa noite você vai sair daqui mais avivado. Nessa noite você vai sair daqui tomado pelo Espírito Santo
Santo de Deus, porque tem azeite para você, 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 tem azeite para você. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar a Deus. Olha o azeite de Deus aí, olha o azeite de Deus aí. O azeite de Deus está sendo derramado nessa noite. O azeite de Deus está sendo derramado nessa noite. Recebe azeite de Deus, recebe azeite de Deus, recebe azeite de Deus, recebe azeite de Deus, recebe o azeite de Deus. A porta está aberta, recebe azeite de Deus. A janela dos céus está aberta, recebe azeite de Deus, recebe azeite de Deus, agora, 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 recebe azeite agora. Olá, Yassuria, Maia, Daia, Xéria, Mai. Tem crente recebendo azeite aqui. Tem crente recebendo azeite aqui. Tem crente recebendo azeite aqui. Perdeu mais uma, Satanás. Porque nós temos azeite de Deus da lamparina. Nós estamos acesos pelo Espírito de Deus nessa noite. Recebe azeite de Deus. Recebe azeite do céu. Eu vou dar um minuto para você adorar a Deus. Uracaia, Suriamaia, Xeriamai. Alaio, Eblaia, Sete, Omaia, Noramahas. Deus. Joe Blaia Surican Choramaya Se Faça a tua Orebaia o Efla Sete Omanaya Surianda Ohai Toremaya Seria Canchoramai Elebicho Eblaia Surianchoma Deus. Turicancho Ebla Secho Emaya Seria Maia Meu Pai. Você quer receber desse azeite? Você quer receber desse azeite? Você quer receber desse azeite? A tua casa é de Deus, a tua família é de Deus, a tua parentela é de Deus. O teu filho não vai morrer, diz o Senhor dos Exércitos. Ele não vai descer a campa fria, porque eu tenho obra, eu tenho um propósito sobre a vida dele. Alaia séria choremaia suriandolamahas. Deus tem azeite sobre a vida dele. Deus tem azeite sobre a vida dela. Que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O Senhor está com nos estendida nesta noite, glória a Deus. Podeis assentar, meus amados. Quantos querem agradecer e abençoar nosso amado irmão Carlos, vamos dizer: o Senhor te abençoe, glória a Deus, o Senhor te abençoe, aleluia. Que Deus continue usando em suas mãos, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Para o fogo continuar aceso, precisa, irmãos, existir o azeite. O azeite não pode faltar, aleluia. E vamos nos preparando para o dia glorioso da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Nós vamos, irmãos, dar, aleluia, aos avisos nesta noite, né? Vamos estar agradecendo a Deus, fazendo mais uma oração. Trouxeram aqui para nós uns avisos de oração.
nós vamos estar orando pelos nossos irmãos. Irmã Esté pede oração pela irmã Iracema, que não está bem de saúde. A irmã Rosinha pede oração por Giovana, de 4 anos, com 2 tumores na vértebra malignos, filha da Bruna. Irmão Paulo Sérgio pede oração por uma causa que precisa resolver essa semana. O Senhor é o mesmo. Irmã Dirce pede oração por seu irmão Antônio, alcoólatra, para Deus salvar e libertar. Amém? Nós vamos estar de pé, fazer esta oração. Após a oração, após a bênção apostólica, iremos, irmãos, autorizar ao nosso amado irmão Moisés, para ele nos trazer o aviso aqui dos trabalhos, irmãos, oficial, que vai, então, nós vamos, irmãos, continuar, glória a Deus, aqui na congregação, né? Então, o nosso irmão Moisés, depois de darmos a bênção apostólica, ele nos trará esses avisos em nome de Jesus. Quero convidar o nosso irmão lá atrás, ele diz que tem uma enfermidade. Pode vir, irmão, vem aqui, glória a Deus. E ele pediu oração. Nesta oração nós vamos, irmãos, pedir que o Senhor, glória a Deus, lhe cure. Ele é o mesmo para dar vitória. Se alguém em nosso meio ainda, glória a Deus, aleluia, quer uma oração, aleluia, quer estar aqui, aleluia, nós vamos fazer a oração da fé e confiar que o Senhor, Ele vai curar, aleluia. Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele permanece para sempre. Gostaria de chamar o nosso irmão Vinícius, ele vai fazer essa oração com a igreja, por esses irmãos que estão enfermos, e assim estaremos, irmãos, dando a bênção apostólica, e aí estaremos ouvindo os avisos, e estaremos nos despedindo para os nossos lares. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, estamos na Tua presença, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha vir, Senhor, com a Tua graça sobre nós, Pai. Deus, nós aqui estamos com os pedidos de oração, Senhor, e o Senhor conhece a necessidade de cada um dos Teus filhos. Senhor Deus, dai também discernimento ao Teu povo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a interpretar, Pai, aquilo que vem de Ti, Deus. Ajuda, Senhor, que nós venhamos, ó Deus, abençoar, Senhor, as pessoas com a nossa fala. Deus, ajuda, Senhor, para que o Teu povo, ó Pai, venha ter saúde e restauração. Guarda-nos, ó Deus, em meio a essa pandemia, Senhor. Guarda o Teu povo, Senhor. Pedimos também por esse irmão que aqui está, Senhor. Restaura a sua saúde. Entra, Senhor, com providência. Tudo para a Tua glória, nós te pedimos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Faça em suas mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso e eterno amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. E nós vamos dizer amém. Glória a Deus. Aguarde nosso irmão Moisés.